Olá, bem-vindos à plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e você está no curso de Big Data. Aula 7. Veremos a linguagem de programação R, o REPL, Read, Eval, Print, Loop, tipos de dados em R e objetos de dados em R. A linguagem de programação R. Então, R é uma linguagem de programação e um ambiente de software para análise estatística, representação gráfica e geração de relatórios. Foi criada por Ross Iraque e Robert Gentleman na Universidade de Auckland, Nova Zelândia, e atualmente é desenvolvido pela R Core Team. Então, R é devido ao nome dos dois criadores, Ross e Robert, né? Coloquei aqui algumas vantagens e desvantagens da linguagem. Quais são as vantagens? É rápido e gratuito. Pesquisadores de estatística fornecem os seus métodos em pacotes de R, então R é muito rico em pacotes. Excelentes opções de gráficos, é muito rico a parte gráfica do R, né? Nós veremos muitos gráficos em R. Comunidade de usuários ativos. Excelente para simulação, programação, análises intensas de computador, etc. Tem uma interface com software de armazenamento de banco de dados, SQL. Desvantagens. Curva de aprendizagem significativa. Ela não é tão simples assim de aprender, mas não é de outro mundo. Não há suporte comercial oficial. Trabalhando com grandes conjuntos de dados, ela fica limitada pela memória, né? Então ela é diferente de você usar um Hadoop e um Spark que usa computação distribuída, né? Tudo feito local aqui. Então é fácil cometer erros se não conhecer bem a linguagem. Então você está sempre tendo que procurar em fóruns algumas sintaxes, exemplos de como fazer certos gráficos, certas coisas. Preparação e limpeza de dados pode ser mais confusa e mais propenso a erros em R que em soluções proprietárias, como o SPSS e o SAS. Tem uma parte da mineração de dados, em que você precisa preparar os dados. Lembra disso? Nós temos que preparar os dados para processamento. Nós ainda não fizemos isso, mas em exemplos futuros iremos fazer. E descobrir que métodos utilizar ou como usar uma função pode ser frustrante. Mas existem aí os fóruns, Stack Overflow, entre outros, que podem te ajudar a encontrar a sintaxe correta para aquilo que você precisa. REPL, Read, Eval, Print, Loop. Então, um ambiente REPL, o que é isso? O que é o REPL? É um ambiente online para você poder programar. Então você escreve um programa, chamado de script, e que é normalmente um programa, uma linguagem específica que você vai usar, e ele vai executar as seguintes tarefas para cada linha que você escreveu. Ele vai ler uma linha, que é o read, a letra R ali. Ele executa essa linha, o ed, eval, evaluate, avaliar, executar a linha. Ele imprime o resultado se houver, que é o print, e repete para a próxima linha, faz um loop aí novamente. Nós usaremos um ambiente REPL, que é o REPL.it, da Itália, REPL.it. Então, para fazer isso, nós vamos lá no Google, eu deixei aqui aberto, você escreve REPL, espaço em branco, a linguagem que você quer, que é a linguagem R. Então, aqui aparece já como primeira opção, a REPL.it R Compiler. Existem várias linguagens que você pode estar utilizando aqui no REPL. Nós vamos utilizar a linguagem R. Então, você dá aqui Start Now, comece agora, e aqui está o nosso ambiente. Tá? Tipos de dados em R. Então, R apresenta 6 tipos de dados para serem usados. Ele é um pouco diferente de C e de Java em relação aos tipos de dados. Mas olha só os 6 tipos. Ele tem o tipo logical, que é o nosso booleano em Java, em C, C++, que é true e false. O tipo numeric, que são números, 2.3, 5, 999.
Integer, que você precisa colocar a letra L. Normalmente a gente coloca a letra L em outras linguagens para dizer que ele é longo, né? Mas aqui o integer você coloca um L, se você quer que ele trate sempre como números inteiros. Isso vai influenciar nas operações aritméticas, que você vai fazer uma conta 10 dividido por 3, se for números inteiros, né? 10 dividido por 3 dá 3, né? Resta 1. Ele tem também, olha que interessante, números complexos, 3 mais 2i, 3 a parte inteira e a parte imaginária. Então ele já é feito para trabalhar com números complexos. E o formato caractere, né, que a gente conhece como string, né, mas um caractere você pode usar tanto apóstrofe como aspas, né? Então tanto faz aqui. Então pode ter um ou mais caracteres. E tem um formato chamado de row, que é dados brutos, né? É dados não tratados. Na verdade, você não tem como digitar isso. Você tem que usar uma função. Por exemplo, char to row. Né? Então ele converte de caractere para dados brutos. Eu coloquei aqui a palavra hello. O que ele faz? Ele vai lá na tabela ASCII, né? Na tabela de caracteres do microcomputador, né? E para cada letra ele pega o caractere correspondente. Né? O H é o caractere em hexadecimal 48, o E é o 65, o L é o 6C, ó, duas vezes aqui, ó, porque tem dois L's, e o O minúsculo é o 6F. Ok? Então é isso que ele vai estar fazendo aqui. Então, esse primeiro programinha, né, vamos executar ele lá no RapL. Eu já deixei uma colinha pronta aqui, para eu não ter que ficar digitando. Eu já explico esse programa para vocês. Ó. Então, aqui no RapL, você tem essa parte branca aqui, em que você vai digitar o seu código. Né? Então, o símbolo aqui de cerquilha, né, que é um jogo da velha, o Sharp, né, a gente chama de cerquilha, comentários em R. Né, toda linha que começa por cerquilha, o resto é ignorado. Então, ó, tipológico. Então, V é a minha variável, né, só que em R, isso aqui são uma variável, ela pode assumir dados de diferentes tipos. Eu estou usando aqui a mesma variável para os 6 tipos de dados. Né? Então, na verdade, R é uma linguagem fracamente tipada. Né? A mesma variável, se eu não defino o tipo da variável, ela recebe um dado. Né? Ela recebe aqui true. Né? E o receber, tá vendo que é o sinal de menor e um traço, né? O sinal de menos, uma setinha indicando a direção. Né? Então, true entra na variável V. E aí eu estou usando o print como uma função print que imprime o valor de V. Depois eu estou usando o print para imprimir qual é a classe de V. Né? Ele tem que dizer a classe, é um dos 6 tipos lá, ele vai me dizer que tipo que é. E estou mandando imprimir aqui uma linha em branco, uma linha tracejada. Né? Se você quiser colocar vários comandos numa única linha, você precisa pôr ponto e vírgula. Se você colocar um comando em cada linha, é desnecessário ter o ponto e vírgula. Então aqui eu coloquei 23.5 no V, mandei imprimir a classe, um tracejado. 2L, né, o tipo inteiro, ó, em V. O complexo aqui, ó, 3 mais 2i. Caractere, né, uma string aqui é o sucesso, e um tipo bruto aqui, ó, row, né, hello, e aqui. Então, para executar, você vem aqui e aperta run, o código é executado e ele aparece aqui do lado, o resultado dele, ó. Então você observa aqui que ele imprimiu. Apesar de eu ter colocado 3 prints, né, na mesma linha, ele interpretou cada print como numa linha separada, tá vendo? Ok? Então, true é logical, 23.5 é numeric, o 2, ó, na hora de imprimir, você viu que ele não coloca o L, é integer, mas na hora de você usar, você tem que pôr, né, na hora que você digita. O complex, né, o character aqui para o sucesso e row aqui para os dados brutos. Ok? Agora, com esses 6 tipos de dados, nós vamos para os objetos, né? Então, olha só. Nós temos o vector.
Né? Vector, ou vetor, né, é o mais simples dos objetos R. Ele é utilizado para armazenar um ou mais dados do mesmo tipo. Então, quando você quiser criar um vector com mais de um elemento, você tem que usar a função C de combine, combinar, que combina diversos elementos do mesmo tipo, tá, em um vetor. Uma boa prática de programação é sempre utilizar essa função, mesmo que o vector tenha apenas um elemento. Assim, se você precisar colocar mais, não precisa colocar lá o Czinho, que ele já está lá. E se você tentar armazenar diferentes tipos de dados em um vetor, ele vai converter tudo para o mesmo tipo, né? Principalmente para char. Se tiver um char, tudo vai ser char. Então tem um exemplo de um programa aqui, ó, que a gente cria um vector, né, do V, usei a mesma variável, né, V, ó, recebe, combina, olha só, verde, amarelo, azul e branco. Eu mando imprimir e mando imprimir a classe. Usei a mesma variável aqui, ó, V, para receber um combine aqui, ó, de 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, na sequência de Fibonacci. Mandei imprimir a classe. E aqui eu coloquei todos os 6 tipos, ó, um true, 23.5, 2L, 3 mais 2i, sucesso, chart roll, e mandei imprimir. Tá? Vamos ver o resultado disso. Deixa eu pegar aqui a minha cola, ó. O segundo programa, ok? Então, Ctrl C aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl A, Ctrl V, pronto. Ctrl A selecionei tudo, né? Ctrl V, apaguei e joguei isso por cima. Vou mandar executar. Então tá vendo? Ó, ele imprimiu aqui, ó, amarelo, verde, amarelo, azul e branco, né? Que foi o V aqui que estava valendo essa sequência de caracteres. A classe é caractere do V. V é um vector que tem caracteres. Aqui eu coloquei números, né? Então eu mandei imprimir, ele colocou aqui os números, que é a sequência de Fibonacci. 0 mais 1 dá 1, mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8. Né? A classe do vector aqui é numeric. E aqui no último, né, eu carreguei aqui todos os tipos possíveis, né, e ele imprimiu, ó, true, tal, aí caractere por caractere aqui, né, e disse que ele é do tipo caractere, tá? Uma coisa aqui no RapL, você pode pegar essa barrinha e arrastar ela, tá, de um lado para o outro, ó. Ok? Então vamos voltar aqui. List, né? O próximo objeto agora é list. Então, uma list é um objeto R que pode conter diferentes objetos R. Uma lista pode ter diferentes objetos, como uma function, um vector ou até mesmo uma outra list, né? Então nós temos, enquanto que o vector só recebe dados do mesmo tipo, e se tiver tipos diferentes ele converte para o mesmo tipo, numa list você pode misturar tudo, tá? Então vamos executar esse cara. Então aqui, ó, criar uma list com 3 elementos. Ctrl A só para selecionar isso, né? Ctrl V. Mandar executar. Então a minha lista, ela vai ter, usa a função list, né? List abre e fecha parênteses, tá? Aí eu tenho aqui combine 253, então é um vetor de caracteres. Depois eu tenho aqui o 21.3, né, que é um número, numeric, e sim, é o seno, né, você não põe parênteses. O parênteses é a chamada para a função, quando você chama o construtor da função. Quando você tem uma função sem o parênteses, você está apontando para o endereço dela na memória. Mandei imprimir aqui, né, a minha lista L, né, e a classe. Então, ó, quando eu mandei imprimir, ele disse que a lista tinha 3 elementos, o 1, o 2 e o 3. O primeiro elemento é formado por números, 2, 5, 3, né? O segundo por um número, 21.3, e o terceiro é uma função, né? X aqui, ó. Ok? Você pode, se desejar, utilizar uma sintaxe conhecida aí de arrays, né, que a gente usa em outras linguagens. Então eu quero imprimir, por exemplo, o segundo elemento da minha lista, ó.
né? Vamos executar isso daqui. Tá vendo, ó? O segundo elemento da nossa lista, 21.3, ó. Tá aqui, ó, 21.3, ele imprimiu. Ok? Vamos voltar aqui. Matrix, né? Matriz, né? Matrix é um objeto R que permite criar uma estrutura de dados retangular de duas dimensões, linhas e colunas, né? Uma matrix pode ser criada usando um vector como parâmetro da função matrix. Então eu posso criar aqui, ó, eu vou criar aqui duas matrizes, tá? Duas matrizes, a matriz M1, né, formada pelos caracteres AA, B, C, B, A. E aí eu informo ainda aqui nos parênteses, né, n row, número de linhas, 2, n col, número de colunas, 3. Então, duas linhas e 3 colunas. By row, quer dizer que eu pego os dados do vetor e preencho linha por linha, true. Eu vou preencher linha por linha. Então, a primeira linha aqui, ó, mandei imprimir, né? Ele tem o A e o B. Aí o que sobrou, o CBA, vai para a segunda linha. Minha segunda matriz aqui, eu usei a mesma combine, né, os mesmos dados, só que agora eu fiz 3 linhas e 2 colunas, e disse que não era para preencher por by row, né, por linha, não preenche por linha, né, mandei imprimir. Então, ó, A e A veio aqui, ó, um em cima, outro embaixo. AAB, tá vendo? Ó, AAB não, ele não preencheu por linha, preencheu por coluna. E CBA. Vamos executar esse cara? Então tá aqui, ó. Copiar aqui. Ctrl C. Quando eu mandar executar, tá aqui. Né? Então aquele mesmo resultado lá. Então ele preencheu esses dados por linha, né? A, B, B, A, B, C, B, A. E aqui por coluna, A, B, C, B, A. Ok? Nós temos o array, né, ou array. Enquanto objetos do tipo matrix, matriz, estão confinados a duas dimensões, os objetos do tipo array podem ter qualquer quantidade de dimensões, né? A função array tem o atributo dim, de dimension, né, dimensões, que cria a quantidade de dimensões solicitadas. Então aqui eu criei um array, né? Coloquei aqui, o dado vai ser banana verde, uma palavra banana, outra palavra verde, tá vendo que eu estou usando apóstrofe? Você não precisa aqui colocar aspas. E estou dizendo que as dimensões é 3, 3, 2, né? Tenho 2 camadas, 3 linhas e 3 colunas, né? E aí mando imprimir. A classe, quando você manda imprimir, ele põe aqui, ó, array, né? Mas os dados tá aqui, ó, banana verde, banana verde, banana verde, banana verde, banana verde, banana verde, então assim por diante. Esse número 1 aqui é desse índice que tem 2, né? 1 e 2, ó, 1 e 2. Esse daqui, ó, 3 e 3, né? 3 por 3, ó, 3 por 3, 1, 2, são 2 camadas de 3 por 3. Então vamos executar. Então ele é bem simples, né? Estou criando aqui um array, isso vai ser útil quando fizermos mineração de dados e que teremos muitos atributos, né, no nosso dataset. Vamos executar aqui, ó, mesmo resultado. Factor, né? Factor é um objeto R criado usando o vector. Ele armazena os vectors junto com os valores distintos, ou seja, sem repetição dos elementos do vector como rótulos. A gente consegue recuperar esses rótulos, né? Os rótulos são sempre do tipo caractere, independente do tipo do dado do vetor. Se eu colocar números, então quando muitos números repetidos, né, e você pede quais são esses números, né, usando a palavra factor, ele vai te mostrar os números, esses números sem a repetição, mas eles serão do tipo caractere. Então, um factor é criado usando a função factor. E a função nLevels, que é número de níveis, retorna a quantidade de elementos únicos, né? Então, aqui, ó, cores é um vector. Tranquilo, cores é um vector. Aí eu digo que o F é um factor de cores. Se eu mandar imprimir o F,
ele imprime aqui, ó, verde, verde, amarelo, azul, 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 verde. E na sequência ele imprime quais são os levels, ou seja, quais são os dados sem repetição, amarelo, azul e verde, né? E quando eu dei o print aqui do N-levels, ele colocou aqui 3, são 3 cores, né? 3 valores sem repetição. Vamos fazer isso? Então eu venho aqui, né? Deixa eu aproveitar, mandar imprimir a classe do F. Tá vendo? A class effector aqui. Então ele colocou aqui, imprimiu, né? Verde, verde, amarelo, tal, levels, né? Tudo isso aqui é esse print F. Aí o traço, o N-levels tá aqui, ó, 3, né? E a classe effector, né? Vai ser útil mais para frente, dependendo da mineração que formos fazer. E o data frame, esse vai ser muito usado, né? É um objeto do tipo tabular, né? Um frame, né? Uma estrutura de dados, mas diferente da matriz, né? Em um data frame, cada coluna pode ser de um tipo diferente de dado. A primeira coluna pode ser numérica, a segunda caractere, a terceira lógica e assim por diante. Então você pode pôr vários elementos, vários vectors dentro dela. Então você usa a função DataFrame, né? DataFrame para criar. Então olha só, data.frame, tá? Então eu criei aqui, ó, a referência IMC, pus aqui DataFrame, aí criei aqui, ó, gênero recebe, masculino, masculino e feminino. Altura recebe essas alturas, peso, esses pesos, idade, essas idades. Então, apesar de eu ter criado aqui, ó, 4 vectors dessas referências dentro da função DataFrame, elas serão usadas quando você fizer referência a esse DataFrame como o título das colunas, ó, gênero, altura, peso, idade. Então vamos executar isso daqui, né? Ctrl C, run, e aqui isso foi feito, ó, imprima IMC, ele imprimiu gênero, altura, peso, idade, né? Se você imprimir a classe aqui, print class do IMC, vamos ver, ele tem que dizer que é um data frame, ó, tá aqui, ó, data frame. Ok? É isso, pessoal. Então nessa aula é nosso primeiro contato com a linguagem R. Ao longo do nosso treinamento aqui do curso de Big Data, nós utilizaremos outras linguagens além do R e veremos R mais a fundo também, tá? Então, leia a apostila dessa aula, faça os exercícios propostos e assista às próximas aulas. Lembre-se de contar para os seus amigos sobre as nossas aulas. Até mais!